Graça e paz, amados. Vamos orar pelas crianças para liberar elas para a salinha. Vamos erguer nossas mãos. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos pela vida dessas crianças, Senhor, que irão descer agora para essa linha, Pai, que elas possam ouvir de Ti, te conhecer, saber o Deus que elas servem, Pai. Que seja uma aula abençoada, Senhor. Ajuda os professores, em nome de Jesus. Amém. Desçam com cuidado, por favor. Bom dia, gente, graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui, abrindo, a conferência. Obrigado, pastor Edson, pastora Tânia. Estou muito feliz. Eu iria mentir se eu estivesse falando que eu não estou nervosa, porque eu estou assim. Mas estou me sentindo muito honrada. Amém? A gente vai falar agora, na primeira parte, sobre o perigo que há em ser guiado por sentimentos. Vamos abrir em Jeremias 42, por favor? Versão NVI, tá? Verso 1. Vai colocar? Então, todos os líderes do exército, incluindo Joanã, filho de Caerá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: Por favor, ouça a nossa petição e orem ao Senhor, o seu Deus, por nós, em favor de todo este remanescente. Pois, como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, o seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Verso 4. Eu atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, o seu Deus, conforme vocês pediram, e direi tudo o que o Senhor responder. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias: Que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por seu intermédio. Que seja favorável, quer não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo corra bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Verso 7. 10 dias depois, a palavra veio a Jeremias. Vamos pular para o verso 9. Então disse-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nessa terra, eu os edificarei, não os derrubarei. Eu os plantarei, não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que trouxe sobre vocês. O povo vai até Jeremias e pede para ele orar, porque havia um rumor de que o rei da Babilônia iria até Israel e iria atacar eles, iria matar. Então, eles, com medo, vão até o profeta e pedem um direcionamento, eles pedem uma oração. E o profeta, ele prontamente atende. E o povo fala: se for aquilo que a gente quer, e se não for aquilo que a gente quer, tudo bem, porque a gente vai obedecer ao Senhor. Mas vamos continuar lendo. O que o Senhor diz no verso 15. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a espada que vocês temem os alcançará. A fome que vocês receiam os seguirá até o Egito e vocês morrerão. Se você continuar a ler esse capítulo e o capítulo seguinte, você vai ver que eles realmente foram para o Egito. Então, o que a gente vê? Um povo que, com medo, procurou o direcionamento do profeta. O profeta orou, Deus respondeu, só que guiados pelo medo, baseado naquilo que eles estavam sentindo, eles fazem tudo o contrário que o Senhor fala.
E eles fazem uma coisa assim que me choca, porque eles chamam o Senhor como testemunha fiel e verdadeira contra eles. Eles não só falaram assim, eu vou obedecer. Não, eles colocam Deus como testemunha, caso eles não obedecessem. E o Senhor foi claríssimo quando disse, se vocês forem para lá, a morte e a fome vão alcançar vocês. Só que foi isso que eles fizeram. Deus alerta o povo e eles, mesmo assim, os desobedecem. E é aí que está o perigo da gente ser guiado por sentimento. A gente insiste em algo, quando a gente quer algo, a gente pensa algo, a gente acha que é uma verdade absoluta, mas, na verdade, é só um sentimento. E a gente é guiado por aquilo, a gente chega num lugar de morte. Ah, Rebeca, então é errado ter sentimentos? Não, sentimentos e emoções são algo comum, que caso você seja, talvez, se você não for alguém saudável de forma emocional, na sua cabeça, no seu psíquico, talvez você não tenha seus sentimentos, suas emoções controlados, regulados. Mas se você for uma pessoa saudável, os sentimentos e as emoções virão e é normal você sentir, não é pecado você ter sentimentos e emoções. Mas aquilo que a gente sente 101% das vezes não é a verdade absoluta do que está acontecendo. A gente, como cristão, a gente deve seguir, a gente deve se guiar pelo quê? Pela palavra de Deus, pela revelação que o Senhor colocou na palavra, por aquilo que Deus diz, não por aquilo que a gente acha, não por aquilo que a gente sente, porque aquilo que a gente acha, que a gente sente, leva a gente a um lugar de morte, a um lugar de fome. E não é isso que a gente quer, né? Ninguém nunca vai querer, vai orar e falar, Senhor, por favor, me deixa pobre, me tira de um lugar bom, me coloca num lugar ruim. Não, a gente sempre quer o melhor. Então, a gente, quando é guiado pelos nossos sentimentos, a gente não chega num lugar bom. A gente chega num lugar de morte, de tristeza. Então, para entendermos melhor, eu vou explicar um pouco sobre as emoções. A emoção, ela é a raiz do sentimento. Como eu já falei, é impossível você não ter emoções. É impossível, você vai ter emoções. E o sentimento, ele é como se a emoção fosse a mãe do sentimento. Você tem uma emoção e a resposta que você dá a essa emoção é chamada de sentimento. Vocês estão entendendo? Amém? Ele é o resultado. Para entendermos melhor, os sentimentos são os estados e as reações que o corpo humano é capaz de sentir. É o resultado de uma experiência emocional. A emoção canaliza num sentimento e o sentimento culmina numa atitude. Então, o errado é a gente pensar que porque sentimos, porque pensamos, é a verdade. Porque sentimos, é o que devemos fazer. Porque sentimos, é o que é. E não é assim. E como a gente está numa conferência de família, a gente vai falar sobre os sentimentos dentro da família. Dentro da família você vai ter um mix de emoção, né? Talvez num dia só, em uma hora só. Dentro de uma família você vai sentir amor, você vai sentir compaixão, você vai sentir raiva, você vai sentir tristeza, você vai se sentir talvez injustiçado. E são emoções que você pode sentir na sua vida. E é comum. Você não vai sentir? Óbvio que você vai sentir sim. É comum isso. Mas o sentimento, ele é algo que ele é inconstante. Ele é algo volátil. Ele é algo que você sente agora e talvez daqui a 10 minutos você não sinta mais. Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu e o Lucas a gente tem algum atrito, assim, falo, perdão para mim, ó, acabou, passou, esqueci na hora. Ele já digere mais um pouco, espera mais um pouco. Eu sou o tipo de pessoa que passou e esqueceu. Mas é aí o perigo que você encontra aqui em Jeremias 42, quando você vê um povo que é guiado por aquilo que sente, guiado por suas próprias escolhas. E, amado, é realmente extremamente difícil você ouvir a voz do Senhor quando você já decidiu o que Ele quer que te diga. É muito difícil você ouvir e obedecer ao Senhor quando, na verdade, você já decidiu o que Deus vai falar. E Deus falou assim, não é para vocês irem, é para você ficar. Óbvio que eles iriam lutar com sentimento de medo, eles iriam lutar com a insegurança, mas o Senhor deu uma palavra, o Senhor deu um direcionamento para eles, e eles não obedeceram. Porque eles, tomados pelo medo, tomados por uma insegurança, eles agiram. E quantas vezes a gente dentro da família age, baseados nos nossos sentimentos,
baseados em nossas inseguranças. Talvez, Pai, você recebeu uma criação, você pai e mãe, uma criação que te deixou inseguro, que te deixou com medo, que te feriu. E essa é a forma que você sabe de criar um filho, é o que você sabe. Foi o que você cresceu aprendendo, é o que você pensa que é criar um filho. E você replica exatamente a mesma coisa. Você cria seus filhos baseados num sentimento, você cria seus filhos com uma insegurança, sempre talvez atacando, sempre falando assim, tirou uma nota baixa, você é um burro, você não vai dar para nada, porque talvez foi isso que você recebeu quando era criança. E quando a gente é guiado pela palavra de Deus, a gente, na nossa família, a gente guia, igual o pastor falou, o ofício da família, o ofício de guiar a família é do homem, é da esposa, e talvez você, como cristão, não está aprendendo, não está sabendo como guiar a sua família da melhor forma. Por quê? Porque você não está submetendo ela à palavra do Senhor. Você não está se submetendo primeiramente, você não está submetendo seus sentimentos àquilo que vem da boca do Senhor. Porque ainda que eu saiba muito, ainda que eu tenha lido muitos livros sobre como criar um filho, ainda que eu tenha ouvido milhares de conselhos, se eu não submeter a minha família, se eu não me submeter debaixo do Senhor e a sua palavra, de nada valerá. Porque eu vou ter informação sobre como fazer algo, mas eu não terei a revelação disso. E é muito perigoso quando a gente acha que a gente precisa de tanta informação, porque eu li que a psicóloga tal falou, o médico tal falou, fulano que tem 18 filhos falou. Submeta a sua... Tem avós que eu conheço que tiveram 13 filhos. Aí eu fico pensando, é uma guerreira, né? Herói que não usa capa. É um perigo a gente achar que a gente sabe, porque a gente tem informação de algo, que a gente está agindo de forma correta. O povo tinha informação do que o rei poderia fazer. O rei poderia matar, o rei poderia sitiar, e o rei poderia deixar eles com fome. E o Senhor falou, nada disso vai acontecer, porque eu estou dando uma palavra para vocês, fica aqui, e o que vocês pensam que vai acontecer com vocês não vai acontecer, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, e o Senhor não tem prazer em nos tratar mal. A palavra fala que Ele não tem prazer, não alegrou a Ele o castigo que Ele deu ao povo. E é exatamente esse o perigo que há. Eu não quero me estender muito, mas eu quero trazer a consciência para vocês do perigo que há em ser guiado por aquilo que sente. Beber um pouquinho de água que minha boca está seca. A palavra, ela dá exemplo de muitas pessoas que, se talvez fossem guiadas por aquilo que sentiam, não teriam vivido milagres em sua vida. Na sexta, a gente teve um discipulado com as meninas e a gente falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos era cometida por uma hemorragia, e naquele tempo a mulher, no seu fluxo, ela saía do arraial. Eu vejo como um cuidado de Deus, porque o homem naquele tempo ele era muito ignorante, né? Então ele poderia forçar a mulher a fazer algo que talvez ela não queria. Então Deus tem esse cuidado com a mulher e a deixa fora no arraial, como cuidado para ela sentir um período que a mulher está frágil. E essa mulher que é cometida 12 anos por um fluxo que não parava, que havia gastado tudo o que tinha, confiando em médicos, gastando talvez em remédios, ela não encontra nada. Então você imagina o emocional dessa mulher. Mas ela ouviu falar de um homem, Jesus Cristo. Não era alguém que ela, Lucas é meu amigo, eu estou vendo que ele está fazendo milagre. Não, ela ouviu falar. E ela falou, eu vou encostar nesse homem e eu vou ser curada. E quando ela chega e ela se depara com uma multidão, ela deve ter pensado, eles vão me pisotear, o que eles vão pensar de mim? Não tem como eu esconder que eu não estou menstruada. Não haviam absorventes naquele tempo. E ela rompe. E às vezes, a gente não tem nada impedindo a gente de romper, mas a nossa própria mente nos sabota. E aquela mulher, ela rompeu. Ela foi ao encontro de Jesus e ela vivenciou um milagre. Pedro, na tempestade no barco, quando ele vê alguém chamando ele para andar por sobre as águas, o que ele teria pensado?
Eu com certeza não ia, porque eu ia falar, caraca, eu estou alucinando. Tem um fantasma me chamando para andar sobre as águas. Mas Pedro, negando todos os sentimentos, subjugando os sentimentos ao Senhor que ele conhecia. Ele conhecia o Senhor. Então ele subjugou os sentimentos dele a quem era o Senhor. Então ele andou sobre as águas. Moisés, quando abriu o Mar Vermelho, como ele deve ter se sentido? Talvez ele tenha pensado, Senhor, eu vou botar o cajado aqui, mas é o Senhor que vai fazer, porque o Faraó está atrás de mim, ele quer me matar, ele quer matar todo mundo. O medo que ele deve ter sentido. Ele era alguém que estava guiando um povo, não era só guiando a sua família, guiando um povo. E é exatamente a mesma coisa na vida de um pastor, ele guia um povo. Se o pastor Edson se guiar, talvez por sentimento, essa igreja não teria chegado onde está. Eu conheço meu sogro, não estou puxando sardinha agora não. Finge que você nem está me ouvindo. Você nem está aqui, você nem está me ouvindo. Ele é um homem que tudo, desde a cor do teto, desde a forma que fez o aquário da bateria, é tudo submetido à vontade do Senhor. E na nossa família, é exatamente assim a forma que a gente tem que agir. Tudo, no mínimo detalhe, deve ser submetido ao Senhor. Na forma de educar os seus filhos, amado. Não eduque seus filhos com raiva. Não eduque seus filhos com ódio. Óbvio que criança vai irritar a gente, vai tirar assim até a última gota de sanidade, talvez. Ele é filho do pai dele, gente. Misericórdia. Vai tirar. Mas não eduque seus filhos baseado naquilo que você acha que tem que ser. Porque eu estou sentindo raiva, você vai ver agora, você vai estar de castigo. Aí você pega e bate no seu filho. O que você faz? Você demonstra um Deus irado. Você é pai. E talvez o seu filho tenha problemas de se relacionar com Deus. Porque o quê? Você que é pai, demonstrou que Deus é um pai irado. Que Deus é um pai que castiga. Deus é um pai que faz justiça. O Senhor é um pai amoroso. Mas apesar de ser um pai amoroso, ele é um pai justo. Em que certas horas o Senhor castiga. Mas não alegra o Senhor castigar. Está aqui na palavra, a gente leu. Não alegra o Senhor castigar. Mas é necessário. Então, às vezes é necessário. Às vezes não, todas as vezes é necessário a gente submeter tudo o que a gente sente ao Senhor. Todos os nossos sentimentos. Não é errado você sentir. Não é errado você ter dias que... Caraca, não estou aguentando mais. Você tem que expor sua opinião. Não guarde a sua emoção. Não guarde sua emoção para você. Porque uma emoção guardada, ela gera frutos. Talvez você esteja doente hoje porque você guardou uma emoção que não era para você ter guardado. Talvez hoje você viva coisas na sua vida, você esteja preso emocionalmente porque você guardou emoções que não era para você ter guardado. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou explodir? Não. A melhor forma é você, primeiramente, coloque aos pés do Senhor. Você chega, tem dia que eu chego e falo para o Senhor, Senhor, eu não tenho nem palavras para falar com o Senhor, mas o Senhor sabe tudo que eu estou sentindo. Porque a palavra diz que o Espírito Santo, Ele ouve os ouvidos inexprimíveis, Ele nos consola, Ele entende antes que a palavra chegue à nossa boca. E é errado você comentar com seu marido, com seu cônjuge, com seu pai, com um amigo mais chegado que o irmão, não. Não guarde uma emoção para você. Poxa, eu me senti mal, fiquei chateada. Fale. Emoções mal curadas geram doenças. Há estudos que relacionam câncer a rancor. O quanto de rancor talvez você tenha guardado dentro de você. Quantas feridas ainda estão abertas dentro de você? Feridas que você talvez não ache que você tem que colocar para fora. Coisas que você acha que é muito vergonhoso eu falar sobre isso. Eu vou me sentir muito envergonhada se eu falar sobre isso que aconteceu na minha vida. Algo que passou há muito tempo. É necessário que a gente submeta nossas emoções debaixo do Senhor. O Senhor, Ele é um Deus bondoso. O Senhor, Ele é um Deus justo. Ele vai te ouvir e Ele não vai chegar e apontar o dedo para você e falar, olha, eu te avisei, que se você fizesse isso, você iria se sentir dessa forma. Não.
O nosso Deus é um Pai que acolhe o nosso lamento. O nosso Deus é um Pai que acolhe os nossos sentimentos. Mas se você decidir agir pela forma que você sente, você vai chegar num lugar de morte. Talvez hoje você esteja num lugar de morte porque você não ouviu ao Senhor. O povo, mesmo ouvindo ao Senhor, não submeteu aquilo que eles sentiam aos pés do Senhor. Ele não obedeceu à voz do Senhor. Não é porque você sente que é a verdade. Às vezes, dentro de um relacionamento, a gente briga um com o outro. E porque eu estou sentindo que você fez isso comigo, foi o que você realmente fez. Há um abismo entre a verdade, aquilo que a gente sente e a verdade. A gente não pode colocar tudo no mesmo bolo e achar que é tudo a verdade. O que eu estou sentindo é verdade e aconteceu. Não. É uma perspectiva sua. É uma perspectiva sua. Então não ache, porque o meu cônjuge fez isso comigo. Talvez, amado, seja só uma perspectiva sua. Porque meu filho, ele fez isso para me irritar de verdade. Ele sabe que eu falei com ele para ele não fazer e ele fez. A gente, como cristão, a gente tem que ser tardio ao falar. A gente tem que ser benevolente. E a vida do cristão, ela tem que ser regada com moderação. Não é porque eu estou no auge da minha fúria, quero botar fogo em tudo, atirar com uma metralhadora, que eu vou fazer. Nossos sentimentos não nos controlam, senão a gente seria um animal irracional. A gente agiria como um animal, de forma instintiva. Então, um animal, quando ele vê, ele não quer saber o animal que ele está caçando. Por exemplo, estou vendo um leão, tadinho, caçando um cervinho pequenininho de 3 meses de idade. Ele não quer saber se o cervinho tem família, se ele tem 3 meses de idade, ele vai lá, caça e pega e mata. Você é um animal irracional? O Senhor nos deu consciência. Ele nos deu consciência para quê? Para que a gente possa agir de forma racional. Não é porque você está sentindo que você vai botar os pés pelas mãos. O Senhor não nos fez de uma forma que vá contra a sua palavra, porque o Senhor nos deu moderação. Ah, como é que eu tenho moderação? Se ajoelhe e peça ao Senhor, Senhor, me dá moderação. Ah, Senhor, não, eu sou uma mulher e eu não sou sábia. Peça ao Senhor e Ele te dará sabedoria. Em Provérbios inteiro, é quase um livro todo falando, pede sabedoria que eu vou dar, hein? Está disponível aqui, de graça, 0800. Talvez você só não tenha porque você não pediu. Não é um presente que vai chegar, entrega da Shopee para você, sabedoria. Não. Não é. Meu sogro é amigo do Mercado Livre, ele ama o Mercado Livre. Entrega do Mercado Livre. Não vem embalado. Não vem com um lacinho vermelho. A sabedoria a gente adquire como? Ajoelhando aos pés do Senhor, falando, Senhor, não estou sendo sábia. Não estou agindo da forma que eu deveria agir. Não estou edificando a minha casa da melhor forma. Edificar, amada, é construir. Você constrói a sua casa. Mulher, você edifica. Você constrói, você não destrói. E às vezes você está tão envolta num sentimento, guiada por aquilo que eu sinto, porque, caraca, eu estou com raiva, eu estou com isso, estou com aquilo. A gente, que é mulher, a gente tem um turbilhão de emoções em 3 segundos. A gente ainda tem TPM, misericórdia, pelo amor de Deus. O que é uma TPM, né? Não concordo. E às vezes a gente está tão num turbilhão de emoções, é como se fosse um vendaval na nossa cabeça, e a gente age assim, de forma desenfreada, não quer saber o que está acontecendo, se é filho, se é marido, se é avó, a gente só fala. E aquilo que a gente fala tem poder, aquilo que a gente fala machuca. E às vezes a gente esquece que aquilo que a gente ouve também fere, aquilo que a gente fala também fere. E a gente está tão assim, louca, a gente realmente, sei lá, parece que desconfigura algo dentro da gente. Mas vocês, maridos, chegam num dia depois do trabalho cansado, tomou uma bronca do chefe, ou aconteceu alguma coisa no trânsito, a primeira pessoa que abre a porta para te receber é aquela que toma um fora, é aquela que chega e fala, e é um taca, você pega uma coisa de lixo e taca em cima da pessoa. A forma de falar é uma forma grossa. Ou você, filho, que está rindo do que eu estou falando do pai e da mãe, chega da faculdade, chega do seu trabalho, da sua escola, e sai dando coice no vento.
Eu era essa pessoa que tinha um dia mal na escola, chegava em casa, só pá, batia a porta. Eu não era muito de responder os meus pais, porque, graças a Deus, Deus me deu consciência de que eu poderia perder meus dentes a qualquer momento. Você está rindo, né? Mas você era assim. Só que comigo era na bateção de porta, eu só ouvia os berros da minha mãe. Chegou um dia que meu pai se irritou tanto que ele arrancou a porta do meu quarto. Eu fiquei 6 meses sem porta no quarto, porque eu batia a porta. E tudo isso que eu falei é um exemplo de uma vida que não é guiada pelo Senhor, de uma vida que a gente não submete nossos sentimentos ao Senhor. Nos mínimos detalhes. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou agir? A gente deve submeter ao Senhor. Você, filho, não é porque você não é casado, que você não tem uma família, que você não tem que procurar sabedoria, que você não tem que submeter aquilo que você sente ao Senhor. Porque hoje você, menina, amanhã talvez será uma mãe, você será uma esposa. E a palavra fala em Provérbios 31, né? Você, mulher casada, procure a sabedoria, seja uma mulher virtuosa. A sabedoria, ela é disponível para mim, para você. Não é só para quem desempenha uma função eclesiástica aqui na igreja. Não é só para o diácono, não é só para a pessoa que está na portaria, é para você. Porque você, amado, vai chegar lá fora e vai falar sobre o Senhor. Você não vai guardar aquilo que o Senhor tá fazendo na sua igreja. E quando você for falar sobre o Senhor, você vai chegar e falar assim, arrependa-se ou você vai para o inferno agora, raça de víbora. Não. Você vai chegar e falar sobre o Senhor de uma forma que o Senhor vai te dar sabedoria, de uma forma sábia. Então, amados, os nossos sentimentos, finalizando agora, o Senhor, eles devem ser submetidos ao Senhor. E nessa semana, foi uma semana extremamente difícil para mim. Foi uma semana em que eu queria sumir, eu queria fugir. E em todo o tempo eu falava, Senhor, é porque eu vou falar sobre sentimentos. Tudo aconteceu nessa semana porque eu vou falar sobre sentimentos. E caramba, como às vezes é difícil engolir um sentimento. Como é difícil às vezes você submeter um sentimento à vontade do Senhor. Não é que você não vai chorar, não é que você talvez não vai se estressar, se irritar, mas é que você não vai ter uma atitude que te leve a um lugar de morte. A resposta que nós damos ao nosso sentimento, ela determina a nossa vida. A do povo de Israel determinou a vida deles. Acabou. Sabe? E o que eu quero trazer hoje para vocês é uma consciência do quanto nossos sentimentos podem nos levar a um lugar de morte. Os sentimentos, eles não são algo ruim, amados, se submetidos ao Senhor. Mas se você viver de uma forma em que seus sentimentos são como uma cachoeira, e eles vão desaguando, e independente do que está na frente, eles vão só levando. Que hoje o Espírito Santo fale conosco. Uma conferência da família, que a gente saia transformado desse lugar, que a gente saiba guiar a nossa família, que a gente saiba como ser o sacerdote da nossa casa. Um sacerdote, ele submete tudo ao Senhor. Ele ouve a voz do Senhor. Não é vergonha você querer orar mais. Não é vergonha você, vou me ajoelhar aqui antes de orar. Algo que eu aprendi depois que eu virei mãe, foi o real sentido de orar sem cessar. Não é você, estou orando 18 horas por dia, o tempo todo, não arrumei a casa, não cuidei do meu marido, não cuidei dos meus filhos. Mas sim, enquanto eu faço tudo isso, eu tenho falado com o Senhor, eu tenho ouvido ao Senhor, eu tenho falado, enquanto eu estou lavando uma louça, eu estou, Senhor, por favor, esteja comigo, me transforma a sua imagem e semelhança. Eu não quero parecer comigo, eu quero ser como o Senhor. E às vezes a gente esquece o real sentido das coisas que estão na palavra. A gente acha que é uma montoeira de coisas, a gente tem que ter uma eficiência, a gente tem que ter uma performance, a gente tem que apresentar um resultado. Mas o Senhor, Ele sabe como é a nossa vida. Ele sabe como é a vida de uma mãe, de um pai que talvez tenha que sair 5 horas da manhã e chega às 8:30 da noite em casa, no trabalho, no trânsito. Mas enquanto você está nesse período, se submeta ao Senhor, amado.
Submeta os seus sentimentos, as suas ações. Senhor, eu tenho uma decisão super importante para tomar hoje no trabalho. Por favor, fala comigo. Não deixe eu agir da forma que eu acho que eu tenho que fazer. Não deixe eu fazer da forma que eu penso. Não é porque eu tenho uma faculdade, não é porque eu tenho um pós, um PhD, um MBA. Não. Ainda que eu tenha muita informação, Senhor, eu preciso de revelação. Que o Senhor, amado, nessa manhã, Ele nos encontre disponíveis. Que Ele nos encontre submetendo aquilo que a gente é, submetendo aquilo que a gente sente ao Senhor, amém? Vocês podem dar uma glória a Deus? Tá vendo, mano? A gente chama o pessoal de fora e tem que pagar estadia, hotel. Tem dentro de casa, né? Cadê? Aqui um presente. Mostra o presente. Legal. Rebeca, a Rebeca é uma figura. Aê. Ó, se você tem interesse nisso, é membro da nossa igreja, o Delinger. Cadê ele? Ali, ó. Pode encomendar a xicarazinha. Amém. Deus abençoe. Queria que tirasse uma foto aqui, ó. Ah, mas o meu marido está escondido. Rápido, rápido. Amados, vamos ter uma paradinha agora de 10 minutinhos. Lembra que eu falei, é conferência, então é uma coisa mais dinâmica assim. Logo em seguida estaremos retornando, vamos cantar um louvor, vamos fazer a oferta, amém? Porque nós temos, também é um culto ao Senhor. E aí tem um cafezinho ali. Amados, não é para você falar assim, meu Deus, eu estou com fome, eu vou encher a barriga. Não. É um cafezinho, um biscoitinho. A gente ia colocar lá embaixo, só que a gente quer ganhar tempo. Então, você pode, nesse momento aí, tomar tá vindo aqui o cheirinho de café. Tem ali um cafezinho, amém? Daqui a pouquinho a gente volta.